um médico no grupo de cristãos que serve a Jesus, naquela época, era uma sumidade. E Lucas teve um ministério muito proeminente, não é? Pouca coisa se sabe sobre a vida dele assim, como ele se converteu. Não existe assim como Saulo de Tarso converteu no caminho de Damasco, e tem uma história, um relato, uma coisa aconteceu. Não tem isso, não é? E tudo que fala sobre ele é a respeito, por exemplo, onde ele nasceu, não é? Alguns dizem, não, nasceu em tal lugar, outro, não, nasceu na Síria, ele é sírio, não é? Em Antioquia da Síria. E a Síria, naquela época, era um lugar muito avançado. E ele tinha acesso às melhores universidades, não é? A gente pensa até em Moisés, da sua época, quando naquela época não se estudava só a medicina em si, mas estudava até filosofia. Estava lendo ontem sobre ele. Ele também tinha conhecimentos filosóficos. E isso ele associou, talvez do dia que ele se converteu, então associou isso aos seus conhecimentos para depois saber escrever um relato como foram os 2 livros do Novo Testamento, não é? O livro de Lucas, que leva o seu nome, e o livro de Atos dos Apóstolos, que tudo indica que era um livro só, mas que foram divididos em 2, o Evangelho, e que o Evangelho ele fala sobre a ressurreição de Jesus, no final como os outros Evangelhos, e começa, Lucas não se deteve até a ressurreição, ele foi mais além, ele deu prosseguimento. Nesse primeiro, para fazer o livro de Lucas, ele pediu, foi atrás de quem tinha visto Jesus, tinha andado com Jesus. Então ele foi ali anotando criteriosamente os relatos que alguém falava. Inclusive teve um comentarista que eu li, diz que quem sabe ele falou tão mais aprofundadamente sobre o nascimento de Jesus, contou aqueles detalhes do anjo e tal, foram relatos, talvez, até Maria mesmo o ajudou, porque Maria estava lá no dia de Pentecostes, antes do dia de Pentecostes, naquele grupo que estava reunido no cenáculo de oração. Maria estava lá com os irmãos de Jesus e o discipulado de Jesus. Tinha 120 pessoas. Então, o que aconteceu? Lucas escreveu tão bem o evangelho dele, porque ele tinha a intenção, tudo indica, que Teófilo era quem? Era uma pessoa que talvez ele estivesse discipulando, e que ele era um homem culto também, e que ele queria esclarecer tudo para ele, que a coisa que Teófilo talvez tenha ouvido tem fundamento, não é? Vamos dizer que Teófilo, conversando com ele, dizia, rapaz, um negócio desse, vamos dizer, uma ressurreição de Lázaro, rapaz, isso aí depois de 4 dias, eu estou inventando aqui, depois de 4 dias, será que isso aconteceu mesmo, rapaz? A outra história, fulano, tal, Jesus fez aquilo, aí ele disse, me aguarde, eu vou apurar tudo direitinho, e vou mostrar a você documentado que foi verdade. Então você pode olhar, vamos ler aí Lucas, capítulo 1, o que é que ele diz a respeito de Teófilo, né? Vamos ler aí, uma pessoa leia. Coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me parece bem
depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza das verdades em que foste instruído. Amém? Não foi mais ou menos o que eu disse? Que ele se prontificou, disse, eu vou apurar isso bem direitinho e lhe trago por escrito, em ordem, para você. Só que ele não escreveu só para Teófilo, ele escreveu para todos nós. Amém? Ficou um documento tão bem feito que foi tido como inspirado por Deus. Então, para você ver a magnitude desse homem, do seu trabalho, não é? E depois, aí está se referindo ao livro de Lucas, mas ele aproveitou e não só escreveu Lucas, mas escreveu mais para Teófilo ter conhecimento sobre o surgimento que é a igreja e o surgimento dessa igreja no dia de Pentecostes. Irmãos, foi um trabalho maravilhoso que esse homem prestou, não é? Então, nós temos hoje na Bíblia, não é, esses dois livros, que, irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, eu como pregador, qualquer pregador, ele passa um ano todo e pregando sobre esse livro e não esgota, pela a profundidade desse livro. Esse livro de Lucas, ele foi pesquisar, tal, anotar direitinho, na sequência, papapá. Agora, o livro de Atos, ele escreveu como testemunha que ele foi. Certo? Tem uma diferença. Ele viu as coisas, não é? O último que eu li foi no capítulo 27. 27. O que é que tem no capítulo 27 que chamou a sua atenção? Você que conhece o Novo Testamento. De Atos. Foi aquele navio que eles iam para Roma e o navio afundou, se quebrou todo, bababá. Não foi? Naufragou. E ele estava lá vendo. E ele estava, morre não morre também. Porque ele viu tudo, tinha uma mente extraordinária e fez um relato daquela viagem, o que aconteceu naquela viagem. Foi. Paulo tinha tido uma visão, Jesus mostrou para ele, disse, ninguém vai morrer, 276 pessoas que iam ali, mas nenhum vai morrer. Aí eu brincando digo assim, nem quem não sabe nadar morre. Porque Jesus segurou todo mundo. Diga. Que Lucas, mesmo sendo médico, ele fazia parte do corpo político de lá, porque nesse navio tinha uma corporação militar e levava prisioneiros, não é isso? Sim. Ele estava lá dentro. Então, se ele não fosse inicialmente participante do governo na época, até como escriba, ele estaria ali. Porque o mais importante... Não, ele estava porque ele estava com Paulo, né? Mas eu estou dizendo a fidelidade dele de escrever tudo de forma legítima. Ele não fala da confissão dele, mas fala da idoneidade dele e da assertividade de ver tudo está em todo lugar. O que a lição hoje, o que a lição hoje quer focar mesmo é o seguinte. Para falar para a igreja é o seguinte: como você pode ter uma profissão, e através dessa sua profissão você servir a Deus, certo? Lucas, médico, e ele serviu a Deus como médico. O suporte que ele dava a Paulo, não é? A Paulo, e quem sabe, eu não sei, agora eu criei aqui na minha mente, a Timóteo, que tinha um problema do estômago, por isso que Paulo disse a ele que ele tomasse um pouco de vinho, não é muito vinho não, Regi, é um pouco só, né? Já está dizendo,
Jesus mandou tomar vinho, mas rapaz, faço isso não. É um pouco, é um golinho tchau, derrama o resto. Então, oi? Era. Mas a primeira parte vamos vê-lo como médico. Então, como médico e convertido ao cristianismo, ele usou a medicina, trabalhou para Deus como médico. Exatamente. A gente vai chegar lá. Exatamente. Isso esclarece a linguagem dele de médico. Então, o que acontece? Lucas, ele, em primeiro lugar, médico, e serviu a Deus como médico. E a lição pergunta para nós, quem você é? O que você é? Eu sou um administrador, certo? Você serve a Deus como administrador? Dê um exemplo aí de um fato que aconteceu na sua profissão e que você ganhou a pessoa para Jesus, e embora a pessoa não esteja aqui na igreja, mas está em outra igreja, não é? E que você foi fundamental para poder que ele aceitasse Jesus como Salvador. Isso é no trato, um negócio que você fez com a pessoa, um trabalho que você fez para a pessoa, dentro da sua profissão, a pessoa deu-se por satisfeito e já indicou outros clientes para você. Então isso, o bom testemunho vai longe. Então você está fazendo isso? Então, aqui é a pergunta: como a gente serve a Deus dentro do nosso espaço profissional? Certo? Você, como militar, pregou o evangelho lá, qual a sua experiência? Ganhou um soldado para Jesus, ganhou um cabo para Jesus, não é? O comandante, não é? Essas coisas assim, porque o que se extrai nessa lição de hoje de Lucas é que ele era um homem versátil que procurava espaço dentro da sua profissão para servir a Deus. É o que diz aí. Então ele não foi só médico, mas a segunda parte diz que ele tornou-se, como a gente está já falando aqui, um missionário médico, né? Isso está aqui em Atos 16, a gente já comentou isso aqui, mas em Atos 16, 10, se o irmão quiser olhar o que eu estou dizendo, Atos 16 e 10, 11 e 16. Alguém lê aí só para a gente conferir esse texto. Atos 16, 10, 11 e o verso 16 também. O que é que diz aqui? Ele sempre se incluía. Nós, o pronome nós daqui fomos para ali, dali nós fomos, nós, certo? Ele se incluía. O 17 é mais explícito. Verso 17. Esses homens, nós. O que é que a gente vai ver aqui, nessa palavra aqui? É que Paulo, né, no início, Barnabé foi muito importante no ministério dele, mas Paulo aprendeu, ou então ele, de si mesmo, Deus orientou ele, que a obra que Deus tinha para fazer na vida de Paulo, antes Saulo, hoje Paulo, nessas alturas, ele não podia fazer sozinho. Então, o que foi que ele fez? Ele procurou homens, pessoas, para seguir com ele no ministério, para ele fazer o trabalho da evangelização. Não é? E dentre esses homens estava lá Lucas, Silas, não é? E outros que foram com ele, ia com ele. Então, por isso que diz, esses homens, era Paulo e a turminha lá. Então, isso dá já dá um sentido de igreja, certo? Era a igreja de Jesus, ambulante, trabalhando, evangelizando, era a igreja de Jesus, já fazendo o serviço, né? A gente pode ler mais, Isso indica que Lucas acompanhou Paulo de Troades a Filipos,
no começo da sua segunda viagem missionária e que, 6 anos mais tarde, voltou a acompanhá-lo em Filipos, na cidade de Filipos, no fim da terceira viagem missionária. Então, ele tornou-se um médico missionário que servia Paulo como médico, mas ele também era um missionário. Ele também fazia parte do corpo desses homens, essa turminha que evangelizava com Paulo. Então, isso é de a gente admirar, irmãos. Sabe por que eu digo isso? Porque só tem três lugares no Novo Testamento que fala sobre Lucas. Para a importância que esse homem tinha no contexto da igreja, não é? Só em 3 lugares, Colossenses 4 e 14, os irmãos podem ler aí. Colossenses 4, 14. Timóteo 4, 2 Timóteo 4 e 11. Cadê os homens e as mulheres que sabem usar a Bíblia com rapidez? Colossenses 4 e 14. Aí ele é tratado como um médico amado, só tinha ele de médico, né? 2 Timóteo 4 e 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo, Marcos, e traze, pois lhe é útil para o ministério. Olha aí, a importância de Lucas no ministério de Paulo. Ele é importante, não só por ser médico, não é? Mas por mais alguma coisa. Companheiro, que depois ele chamou ele de companheiro. Companheiro, É. compilador, A gente vai entrar em compilador, em escritor agora. E Filemon, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 24. Veja aí. Só nesses 3 textos, livro, Colossenses, 2 Timóteo e Filemon, é que faz referência ao nome de Lucas. Está vendo? Então, a gente observa que às vezes o que mais faz é o mais esquecido. Mas Lucas não estava preocupado com isso, certo? Porque ele só foi lembrado. Só em ele ser lembrado por Paulo já era suficiente para ele. Se Paulo sabe quem eu sou, né? Então é muito importante isso. Para ele se sentiu realizado, não é? Agora a parte que Morgana está avançando, aqui ainda tem umas coisas aqui, eu já falei aqui, vamos aproveitar para refletir sobre a noção da equipe na obra missionária. Eu já dei um relance sobre isso aí, a importância, não é, de formar uma equipe, 2 Timóteo 4 e 11, a gente já leu, né? Era uma equipe que trabalhava. Então vamos pular aqui. Historiador eclesiástico. O trabalho de Lucas como médico produziu efeitos imediatos e temporários. Como pregador do Evangelho, produzia mudanças de vida. Sua obra como escritor e historiador atravessou toda a história do início do cristianismo, chegando a nós hoje. Lucas não era um simples espectador que admirava a doutrina cristã, mas sim um pregador ativo e missionário. Foi o primeiro grande historiador, eclesiástico e apologista literário do cristianismo. Merrill Tenney é quem diz isso, não é? Então, repare bem, irmão, repare bem uma coisa. Ele frequentou universidade, fez o seu curso de médico, tudo. Existe uma situação que a gente, quando estuda numa universidade, a gente tem muitos amigos, não é? A gente encontra amigos.
E que depois de algum tempo, né, eu mesmo tenho amigos que não é desembargador, mas são juízes que estudaram comigo. Eu tenho pessoas, advogado é o que tem mesmo. E nós temos várias pessoas que a gente hoje se encontra e diz, mas rapaz, aquelas peladas lá no campo da escola técnica, não sei o quê, fica brincando, né? O cara é um juiz, é um advogado famoso. Então a gente tem isso aí. Irmãos, imaginem, Lucas se preparou não só como para ser médico, mas ele também, nesse meio, ele também deve ter pregado o evangelho. Não é? Muita gente que conhecia Saulo de Tarso, durante a vida dele de intelectual, poliglota, homem da alta, envolvimento com as autoridades. Então, isso é um leque para quem quer aproveitar e quem é sábio. Porque muitas vezes a pessoa, Deus quer lhe usar num certo meio mais avançado, certo? Culturalmente falando, você é formado, preparado, você tem condições de influenciar, aí você não faz isso. Você não faz isso. E Deus lhe deu condições para isso. Deus lhe deu condição para isso. Então, Lucas fez isso. Porque no meio intelectualizado, não é? Lucas também foi proeminente. Ele foi uma pessoa que soube se conduzir. Não foi à toa que ele conheceu tanta gente nesse curso que ele fez de medicina e tal. E dentro da filosofia, ele aprendeu, não é? como se faz uma compilação, como se faz um resumo, como se faz um livro, como se escreve, as regras para se escrever. Tudo isso ele aprendeu, porque quem você vendo o livro de Mateus, de Marcos, né, até mesmo quem conhece grego, ou então quem estuda e lê o que os sábios escrevem, comentando sobre esses livros, aí sabe fazer a diferença do grego, certo? Do escritor para o grego de Lucas, certo? Para o grego de Lucas, um grego mais afinado, porque ele conviveu, não é? Claro, com os gregos, não é? E ele tinha essa penetração. Então, o que a lição quer dizer para nós como igreja? Será que nós estamos unidos como igreja para pregar o evangelho? Para fazer o trabalho de Deus? Ou a gente deixa mais... Tem uma situação que os crentes gostam de apresentar. É dizer assim, não, eu não sou evangelista, não. Eu nem vou, porque eu não sei evangelizar, não sou evangelista, não. Mas todo crente é um evangelista. Está entendendo? Agora, se você quer se referir ao ministério de evangelista, é uma pessoa dotada de uma facilidade grande de expor o evangelho, pregar e ser um pregador, é outra coisa. Nem todo mundo vai ser um pregador, nem todo mundo vai ser pastor. Porque isso são ministérios específicos que você pode receber de Deus, não é? Mas se você quiser ser um evangelista, você tem que muitas vezes varar as madrugadas. Tem gente que não vara não, mas varar as madrugadas orando ao Senhor, se consagrando, buscando a Deus em oração. Jesus, vocês aqui acreditam que Jesus orava de madrugada? Ele era Deus, não precisava orar de madrugada não, né, irmãos? Por que eu vou orar, não é? Se Jesus nem precisou. Ele orava ou não? Orava? E ele precisava orar sim? E por que eu como pastor e você como crente não ora? Ora? Olha aí, graças a Deus. Então, Deus quer pessoas assim. Então, você se adestra, se prepara na oração.
tem que varar a noite, perder uma noite. Porque o povo no mundo aí, a gente aqui é uma agonia, né? 9 horas, o pastor Edinaldo fala demais. Certo. Aí eu pego o carro aqui, vou ali fazer um lanche, uma coisa. O pessoal, as meninas, tudo bonitinha, tudo para festa, cheio de moça. Para festa. Aí eu disse, e essas mulheres, essas moças aí, não tem a festa aí, não sei aonde, não é uma festa aí? Quer dizer, a gente vai para casa cansado de 9 horas e já estão reclamando. Esse pessoal sai de 10. E o cantor bom, aí ele chega lá de 10h30, né? Oxe, meia-noite? Sabia não. Sim, mas ninguém reclama. Aí eu cheguei aqui de 10 horas, 10h30, esse cantor só chegou de 2 horas da manhã. Canta 2, hino não, negócio de hino. Canta 2 músicas doidadas dele lá, não é? A droga toma conta, só nego com um negócio de cerveja, e vão até, varam a noite na esculhambação. Então, a gente tem que fazer esse balanço aí, sabe, irmão? A gente tem que ver assim, ó, Satanás, aquele negócio de Jó, né? Aquele negócio de Jó, Satanás ficou com ciúme de Jó, dizendo, mas desse jeito, mas tira essas coisas dele para ver se ele te serve, não é? Então, irmão, Satanás faz assim, Jesus nem tem seguidor que passa uma noite orando, Jesus nem tem, se tem é 1 ou 2. E eu gosto dessas coisas, porque ninguém ora de madrugada. Igreja que não ora, não tem poder. Não tem autoridade para expulsar um demônio. Corre. Ali falando que um dia, não sei o que, ele era menino, que quando chegou a hora da ceia, nego pulava. Eu já vi em culto de oração, nego pulando. Nego pulando, porque ia ser revelado os pecados. Ele ficou com medo que num culto muito fervoroso, os pecados iam ser revelados. Certo? Aí pular fora também, eu já vi isso, pulando fora, já ir correndo logo para pegar a porta aberta para sair. Então, ninguém quer, mas o mundo ensina a gente. Satanás diz, eu tenho. Certo? Eu tenho seguidores que toma sangue de rato, de 7 dias coalhado. Satanás tem, eu tenho ou não tem? Eu conheço pessoas, eu trabalhei com eles, pastor, eu fiquei no quarto, porque eu tinha vontade de ser pai de santo. E eu fui lá e me prontifiquei a tomar tudo que tivesse ali, que tivesse no escrito lá, no script lá, eu fiz para ser. Aqui, ó, minha cabeça foi cortada e tem uma cruz de cabeça para baixo. Certo? Essas pessoas já serviram a Satanás como escravos. E hoje tem muitas dessas pessoas que estão seguindo a Jesus e seguem a Jesus nessa mesma medida que servia a Satanás. Nessa disposição, ficar ficar num quarto escuro, de ficar, vigília, vou, aí vai para a vigília, isso, vou. Por quê? Porque ele sabe que lá Satanás também pedia e ele ia, ele obedecia. E agora ele está obedecendo a Jesus. E vai, porque está obedecendo a Jesus. Diga mesmo. Lá em Jaguaribe, eu preguei dentro de um centro espírita, a gente conhece. Todo mundo, minha avó. E aí ela me levava para lá. E eu me converti. Depois que eu me converti, eu digo, eu vou lá pregar o evangelho. E todo mundo se converteu e o centro fechou. E eles frequentavam ali, pastor Sobrinho. Sim. A gente sabe quem é. Sim. Dona Maria. Todo mundo. Pastor Sobrinho, eu sei quem é. E todo mundo. Não, Alicia foi a esposa dele. E todo mundo no terreiro se converteu. Amém. Entendeu? Amém. Para a honra e glória do nome de Jesus. Porque nós temos a palavra de poder. Nós precisamos ter ousadia. E ter a vida santa. Porque Satanás disse que você tem autoridade.
de testemunho. Isso, pronto. É exatamente isso. Tá vendo, irmãos? Então, quando a pessoa chega a esse negócio de não tem motivação para servir a Jesus, eu fico desconfiado com esse crente, sabe? Que não tem motivação. Ou o que motiva ele não é Jesus mesmo. São as coisas que motivam, outras coisas que motivam, não é? A gente tem que fazer como Lucas. Repare Lucas serviu a Deus como médico e agora, irmãos, como historiador. Vocês não veem, eu não sei se vocês observam, não sei. Tem um repórter, tem vários, mas eu quero ele agora está na Record. Roberto Cabrini. Roberto Cabrini, tem uma guerra ali, vai morrer muita. Morreu um repórter lá, faz medo de ir lá, ele vai. Certo que ele vai muito amparado, né? Qualquer coisa, a turma pega ele e leva. Mas ele vai. Roberto Cabrini, ele é corajoso. Ele vai. E chega lá, pode acontecer, a gente ouve as bombas, e ele por lá. Ele gente, jornalista, repórter, que é assim, corajoso. Ele traz muita coisa in loco, que ele viu. Olha, isso aqui não é negócio que eu estou pegando da BBC de Londres, não. Eu fui lá, é um documentário meu. Eu estava no meio da bomba, certo? Lucas, guardadas as proporções, Lucas escreveu dizendo assim, olha, o Evangelho de Lucas eu fui pedir informação. Agora, o Atos dos Apóstolos, eu estava lá. No naufrágio do navio, eu estava lá. Na prisão de Paulo, eu estava lá. Esse escrito, irmãos, tem mais eficácia. Porque não é uma coisa que eu ouvi dizer, tal, não. É o que ele viu em loco e ele escreveu. Então, por isso que o livro de Atos, olha, irmãos, se você ler o livro de Atos em oração e jejum, você recebe muito poder. Você vai ter uma experiência, porque aquilo que aconteceu lá, mais de 2000 anos passados, tem um efeito forte na sua vida, se você for ler o livro de Atos mesmo, para ler e orar, e buscar a Deus, que eu já fiz isso e eu só fui beneficiado. Deus me deu um impulso tão grande, que foi preciso um pastor dizer assim, ei, homem, ei. Eu digo, o que é? Jesus não mandou a missão de você ganhar o mundo todo, só você não, é espalhado por vários outros como você, porque a gente fica com um negócio dentro da gente, que a gente não quer parar, vê uma pessoa assim, quer dar um folheto, quer evangelizar, vê outra ali, aí pronto, eu ficava assim, aí eu procurava culto para poder eu falar, pregar, fazer, ficava assim, por quê? O evangelho impulsiona você, e uma coisa que a gente aprende é ter amor pelas almas perdidas. Está entendendo? Não é pregar só por pregar, é o amor que move a gente. É um amor que vem de Deus que move a gente. Diga, Justino. Inclusive na prisão, ele entrou na prisão e escreveu que Paulo. Isso. Escrevendo, ele participava escrevendo, porque ele sabia que ele estava fazendo um trabalho. Ele não estava fazendo o que Paulo estava fazendo, mas ele estava fazendo um trabalho aqui, copista, e está lá com mais de 1000, para ele preparar um livro como esse livro de Atos. Amém, irmãos? Então, além de crente, né, porque ele era médico, aí a gente não sabe precisar se ele aceitou antes, aí foi ser médico, ou se ele era médico e aceitou Jesus e já começou a servir a Deus na sua profissão. Amém? Deixa eu ler aqui o restante que diz aqui. Interessante aqui. Aí ele diz aqui, de acordo com a tradição da igreja e comprovação documental, Lucas foi o autor do livro de Atos, o qual é sequência do Evangelho segundo o mesmo autor. Os 2 livros começam com uma dedicatória a Teófilo. Talvez Teófilo
tenha sido um novo convertido, e um homem importante, certo? Porque do nível dele, certo? É daqueles caras. Tarcísio, quando eu fui uma vez para a França, ele disse assim: olha, não vem assim, cuidado quando tu vai colocar. Primeiro, apelo tu não faz, como faz lá em Cabedelo. Não faça apelo aqui. Assim, levanta a mão, ninguém levanta, você vai sobrar. Então, você tenha cuidado. E na argumentação do texto, você tenha cuidado quando você vai colocar. Está certo. Eu não vou pregar nada diferente do que eu prego na igreja de Cabedelo. Vou fazer do mesmo jeito. Foi o que Deus disse. Pregue como você sabe pregar e falar. Mas aí eu fui falar, eu cheguei, vamos dizer, hoje de manhã, lá, aí ele já me botou de noite para pregar. Ele podia dizer: não, quando você chegar aqui, você vai falar num encontro de casais. Aí eu ficava sabendo. Mas quando eu cheguei lá, ele disse: hoje de noite tu já vai dar uma palestra aí. Eu digo: rapaz, ele não avisou. Aí lá vai eu preparar alguma coisa. Aí eu digo: quando a gente está assim, o melhor para o pregador não é se mostrar. Não é se mostrar não, porque ele pode se atrapalhar. Mas é ele pegar, como um professor meu dizia, você pegue um texto fácil de você desenvolver. Não vá pegar um texto difícil, complicado, que dá margem para outras interpretações, e você vai se atrapalhar, porque quando você vai tomar sua posição na sua interpretação, que você acha que ali é certo, o outro pode dizer: não é assim não. Eu já vejo do outro lado, e aí pode contra-argumentar. Então eu disse: eu vou pegar um texto fácil. E peguei o texto Jesus numa festa de casamento. João 2. O casamento em Caná da Galileia. Aí falei ali, normal, simples, como eu prego aqui. Aí o que aconteceu? Terminou, tal, ele me apresentou algumas pessoas, tudo bem. Aí foi um domingo. Na quarta-feira, uma pessoa ligou para ele. Eu notei, quando ele falou, eu notei que essa pessoa estava olhando muito para mim. Era um engenheiro, estava com a esposa dele. Ele olhava para mim, cruzava as pernas, ficava olhando para mim e eu olhava firme para ele. Aí ele disse: o pastor, teu colega brasileiro, está aí? Ele disse: está lá no quarto. Aí ele disse: olha, quero dizer para você, que você é o pastor daqui, né? Que a partir de domingo eu sou cristão. A conversão é assim, não é levantar a mão, não. Ele disse que é cristão. Eu acho que foi assim que Lucas se converteu. Lucas nunca levantou a mão, mas eu sou cristão, eu sou. Eu li, estou vendo aqui as coisas acontecendo. Então, de tanto ele ouvir de Maria, não sei de quem, Lucas também se converteu. E ele talvez já tenha sido convertido, porque ele disse: Teófilo, eu vou pesquisar isso direitinho para lhe dar de bandeja, para você tirar suas dúvidas. Então, ele fez isso. E nós, irmãos, precisamos ter convicção, porque as pessoas, eu não sei se acontece com vocês, as pessoas chegavam para mim e diziam assim: tu ainda és crente? Perguntando se eu ainda era crente. Eu digo: rapaz, eu não sou crente de prestação, não. Eu sou crente, eu aceitei uma vez. Quem é crente nunca deixa, não. Aí disse: não, porque eu conheço. Aí já puxa um assunto. Eu conheço um cabo aqui, hoje está tomando cachaça. Eu digo: mas o problema é dele, não sou meu, não sou eu. Então as pessoas ficam apelando que você não continue servo do Senhor na igreja. E quando ele vê 10 anos e você firme, 11 anos você firme, 12, 20 anos você firme, aí o cabo diz assim: olha, Edinaldo não dá murro em ponta de faca, não. Na linguagem dele lá. Não dá muito ponto de faca. Se ele está 10 anos, 20 anos, é porque isso é verdade. Certo? Então, você é importante, irmão. As pessoas veem assim e veem que você não entra em qualquer uma, não. Você sabe o que quer e as pessoas dizem: eu vou por fulano. E outra coisa, eles veem você abençoado. Vê Deus abençoando a sua vida, tal. Aí as pessoas olham, meditam. Irmãos, olha, a pregação do evangelho é assim. Eu prego hoje à noite aqui, aí se converteu uma pessoa. Aí é fácil você dizer assim: esse menino aqui, essa mulher, esse homem, se converteu com o pastor Edinaldo, né?
Porque não foi na hora que eu fiz o apelo e ele aceitou, né? Só que essa pessoa que veio aqui na frente, você que está ali atrás, você estava orando por ela, é sua conhecida e você já estava orando por ela. Você já deu um folheto a ela, você já orou por ela, você já disse a ela que estava orando por ela. Você só não fez foi o apelo para essa pessoa. Eu foi quem fiz. Mas ele não se converteu, ela não se converteu, não foi por causa da minha palavra aqui não. Aqui foi um complemento que bateu com tudo que a pessoa já estava ouvindo, completou, e Jesus disse, é hoje o dia. Está entendendo? Então a gente brinca assim, dizendo assim, você que cooperou para que eu ganhasse essa alma, o galardão lá a gente vai ser rachado. Eu tenho um pedacinho, você tem outro. Todo mundo vai ganhar lá no céu, porque participou de uma conversão de uma pessoa. Então, quando eu coloco dessa forma, quer dizer que ninguém aqui da igreja, por exemplo, eu digo, irmão, ore porque agora eu vou fazer o apelo, tal. Aí você vai orar mesmo. Você ora, a pessoa se converteu. Todo mundo da igreja concorreu através da oração para a salvação daquela pessoa. Porque foi um grupo, como Paulo, vamos Silas comigo, vamos Lucas comigo, vamos Timóteo comigo, Barnabé me ajuda aqui. Quer dizer, foi todo mundo. Então, quando todo mundo trabalha, a igreja fecha o circuito mesmo, as coisas acontecem. Né? Um dia eu estava lá, quem é que conhece Campina Grande aqui? Tem um local lá perigoso, lá em Campina Grande, em Zé Pinheiro, muito perigoso. Eu estou esquecido o nome daquele lugar. Era um buraco que tinha lá. Grande, uma cratera grande, e o pessoal pobre fazia as casinhas ali. Aí o pessoal, pastor, vamos evangelizar por lá, lá vai. Na boca eu fui evangelizar. Aí o que aconteceu? Uma mulher veio, na hora que o culto estava acontecendo, louvor e tudo. Aí a mulher de saia assim, ela deu um rodete assim. Mas menino que tinha crente, que disse, já vou para casa. E foram. Mas eu disse, irmão, quem quiser ficar, agora é uma batalha espiritual. Fica aqui comigo e não abra mão. Fica aqui, fica por trás de mim. E os irmãos ficaram. Eu digo, abre o cantor cristão, abriram. Aí Deus disse, canta. Aí eu cantei. E ela rodando. Quando a gente cantou o hino, e o inimigo em retirada, seu furor patenteou. É o canto 112. Já refugia a glória. Bora, irmão, aí. Já refugia a glória eterna. Aí todo mundo fecha junto, bora já. Aí todo mundo o inimigo ficou doidinho. Aí a mulher, lepo no chão. Quando caiu, já estava liberta. O inimigo não aguentou o fogo que vai no hino. Agora você não pode cantar. Já refugia a glória eterna. O inimigo diz, já está morrendo, vou sair não. Tem que cantar com gosto, irmão. Tem que cantar com gosto. Bota fogo nisso. Porque com o inimigo, ninguém vai nem com ele, não. A gente tem que ir com o fogo do Espírito Santo. Com Deus na nossa vida. Aí a igreja avança. Porque uma pessoa dessa que viu o que aconteceu, no domingo seguinte vai lá para a igreja e se converte. Porque viu Deus. Irmãos, está faltando a igreja fazer isso. E Lucas estava lá. Paulo entrava na fria, ele entrava também, mas copiando as coisas para fazer o livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Se a gente parasse por aqui, eu já tinha dado o recado, não já? Já? Mas a Bíblia disse aqui, para encerrar, além de historiador, ele era inólogo cristão. Eli, explica isso aí, o que é inólogo cristão. Gostava de cantar hino, né? Como eu. Eu como ele, né? Gosta de louvar. Aí ele pegou o quê? Pegou o cântico, já diz, o cântico de Isabel, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias,
Olha, irmãos, como os salmos não têm letra, tem música, muitos salmos de Davi não têm música, também esses cânticos, o cântico de Maria, que é o Magnificat, né? Tem música. Tem música. Eu vou dar uma orientação para vocês. Você está lendo a Bíblia que diz assim, por exemplo, aqui fala no texto, diz assim, o texto que quando Jesus ia entrando em Jerusalém, aí cantaram, né? Como é que cantaram? Hosana nas alturas, o texto fala aí. Bendito que vem em nome do Senhor. Aqui diz que Lucas escreveu aqui, que aquilo ali tem música. Aonde diz que fulano estava salmodiando, está cantando. Davi cantava, a arca vinha e ele cantando, feliz da vida. Davi era exímio cantor, musicólogo, não, como é que diz aqui? Inólogo. E além disso, ele era inólogo. Ele faz menção no livro de Lucas, faz menção no livro de Atos, quando Paulo estava preso na prisão lá, no escuro, bababá, e ele começou a chorar. Não sei como é que Jesus deixou aqui, que eu sou o servo dele, e eu estou sofrendo aqui. Começou a chorar a noite toda, foi assim? Como era que Paulo estava lá naquela cela? Atos 16. Se juntou com um companheiro dele e disse, ei, vamos louvar. E Lucas, tome lápis para cima. Tome lápis para cima. Vamos louvar. E começaram a louvar a Deus. E quando ele começou a louvar, não aconteceu nada. Foi assim? Houve um estrondo. Foi barra de ferro para um lado, barra de ferro para o outro. Abriu-se as portas e eles saíram. Mas ele faz menção. Houve louvor. Houve adoração. Os crentes de hoje sei não, isso, meu pai foi crente, meu avô crente, eu sou crente, passando uma situação dessa. É o crente de hoje. Mas o crente do Novo Testamento eu quero saber de nada, eu quero louvar a Deus, eu vou buscar a Deus. Meu avô dizia que tem que ter persistência, tal, e você tem que voltar às origens e ver como seu avô, seu pai venceu na vida e pregou o evangelho para você. Amém, irmãos? Então que o Senhor Deus nos ajude, nos abençoe. A hora chegou, tem um finalzinho aqui, mas eu acho que o que era para os irmãos saberem, eu passei para vocês. Amém? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.